Glória a Deus, a paz do Senhor para todos, amém? Vamos colocar em pé, senão... Glória a Deus. Uma boa noite também a todos em Cristo Jesus, a todos aqui que estão nos assistindo também de forma online. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, o seu lar, os seus empreendimentos. Estaremos mais uma vez, em nome de Jesus, aprendendo sobre o tema expectativa para 2022. Em meio às lutas, às adversidades, cabe ao homem a pensar, cabe ao homem a refletir, planejar, orçar e colocar isso na plataforma que é em Cristo Jesus, amém? Porque dele vem justamente o veredito, vem a confirmação. Em nome de Jesus. Vamos estar orando nesta ocasião. Posteriormente, quero convidar aqui a irmã Celina para estar louvando com o hino da harpa cristã. E depois, nosso amado diácono Beto estará ministrando aos nossos corações. Amém? Soberano Deus, amado Pai, nós te louvamos nesta ocasião, neste momento oportuno. Quero pedir o perdão desde já pelos meus pecados, Pai amado, pelas minhas transgressões, porque nós erramos, nós falhamos, nós pecamos constantemente, ó Deus amado, de forma voluntária e involuntária, ó Deus querido. Portanto, clamamos nesta hora, Deus querido, que o Senhor nos purifique de todo pecado, Pai amado, que o nosso coração esteja aberto para recepcionar a vossa palavra, Espírito de Deus. Dê um norte, nos dê uma orientação, nos dê luz, nos dê entendimento, nos dê capacidade, nos dê orientação, Espírito Santo. Usa homens e mulheres, ó Deus amado, nesta obra, para o louvor e glória do Teu nome, Senhor. É o que pedimos nesta hora e clamamos nesta oportunidade, Senhor Jesus. Ajude-nos, ó Deus amado, a vencer os desafios, os obstáculos, ó Pai. Ajude-nos a vencer, ó Deus amado, a nossa própria pessoa, que ela é cheia de grandes obstáculos, Jesus. Que Tua paz venha reinar poderosamente, ó Deus, e que sejamos, ó Deus amado, bons pensadores, planejadores, ó Deus amado, não somente na Tua obra, mas na nossa vida, Senhor amado, de empreendedorismo, Senhor amado, como funcionário, como empregado, como empregador, ó Deus amado. Que a Tua bênção esteja estendida sobre nós, ó Deus querido. É o que pedimos nesta hora, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Podemos assentar, irmã Celina, com a oportunidade para estar louvando com o hino da harpa cristã. Passou, pastor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 20. Glória a Deus. Livre de pecados, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás tentado sem hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele
vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo que suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar em pé, amados irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a lerem comigo o livro de Daniel, capítulo de número 12. Nós estamos no projeto de Projetando 2022, várias lutas, nós temos passado, várias lutas ainda virão, e eu confesso que eu tentei fugir desse tema que eu venho trazer hoje, tentei fugir, mas o Senhor colocou no meu coração há muito tempo esse tema, e eu falei com o Senhor que quando eu tivesse a oportunidade de ministrar a respeito, seria o primeiro tema que eu falaria, e Deus aprovou de ser agora. Capítulo 12 de Daniel diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se acha escrito no livro da vida, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Amém? Até aí. Aposto que, tirando a Catarina, muitos não sabem a respeito do que eu vou falar. Alguém sabe a respeito de que eu vou falar nesse tema aqui? Se souber, pode levantar a mão e eu vou deixar você falar. Pois é. Projetando 2022, rumo ao céu. E essa palavra, irmãos, que eu tenho para vocês, não é uma palavra muito boa. Gostaria que a Priscila colocasse aqui o Salmo de número 90. Salmo de número 90, a partir do verso 1. O Senhor tem sido
o nosso refúgio, de geração em geração. Nós vamos ler até o 10. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de águas, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Eu quero ler também um 10 aqui na minha tradução, que diz assim: a duração da nossa vida nesta terra é de 70 anos, e por alguns serem de boa forma, chegam a 80, mas desses anos, o melhor é canseira e enfado. Esses dias passam rápido e nós voamos. Irmãos, no ano de 2018, eu perdi na questão de 3 meses o meu irmão e a minha mãe. E a dor mais profunda que a gente pode sentir é quando nós perdemos um parente. A alegria do parto é boa. Você vê uma criança nascendo, você vê a vida florescendo, mas essa alegria, ela é instantânea. Mas a dor da perca não. Esses dias nós tivemos aqui o nosso evangelista que perdeu a mãe, e eu me alegrei muito em ver aquele homem aqui na frente dirigindo um culto. Eu me alegrei muito em ver aquele homem ministrando a palavra de Deus, a vontade de Deus, com vigor. E eu fiquei muito pensaroso a esse respeito, se eu deveria mesmo trazer essa mensagem. Mas o Senhor, Ele colocou no meu coração há muito tempo. E eu falei: Senhor, olha a prova viva de que o Senhor é fiel. Olhando para a vida daquele homem, eu fiquei imaginando o que nos prepara para esse momento. E eu comecei a buscar, desde o primeiro dia que eu aceitei Jesus até os dias de hoje. Eu nunca vi um estudo a esse respeito. Como nos preparar para a morte. O senhor já viu, pastor? O senhor já viu? Eu acredito que essa é a primeira vez que alguém está falando a esse respeito. E eu, antes de falar com a igreja, eu falei comigo mesmo. Por que esse tema? Porque logo essa passagem. E eu não entendia. No ano de 2019 para 2020, nós fomos acometidos de um vírus chamado SARS-CoV-2 ou Covid-19. E esse vírus tirou a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas entraram em luto. Muitas pessoas sofreram. E muitas pessoas ainda sofrem. E por não ter entendimento da palavra de Deus, por não ter entendimento de que o Senhor pode trazer a alegria, o consolo e o conforto, muitas pessoas se afastaram dos caminhos do Senhor. Muitas pessoas começaram a se perguntar se o Senhor realmente tem alguma novidade para eles. Mas eu quero dizer que tem novidade. Ele tem novidade para nós todo santo dia. Todos os dias nós somos convidados a viver em alegria.
todo santo dia nós somos convidados a viver em novidade de vida. A palavra de Deus aqui diz que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Para nós entendermos um pouco da passagem da vida, nós precisamos voltar ao livro de Gênesis. O livro de Gênesis, Deus deu um aviso ao homem. Ele disse: eu te coloco no jardim para que você possa cuidar de todas as árvores. Você pode comer livremente, mas de uma única árvore, a que está no centro do jardim, essa você não pode comer, pois no dia em que comer você morrerá. A primeira morte, irmãos, não foi a morte física. A primeira morte foi a morte espiritual, a separação do homem com Deus. O homem, por sua desobediência, ele agora faz uma separação entre ele e o seu Criador. Adão, naquele momento, perde o mais importante, que é a comunhão. Mas Deus procurou o homem. Adão não procurou Deus, mas Deus procurou o homem. Deus disse: Adão, onde você está? E Adão disse: Senhor, ouvi a sua voz, tive medo e me escondi. Irmãos, a primeira morte foi a espiritual. Muitos hoje nascem nessa morte e não tem mais medo, não tem mais a consciência da separação de Deus. O Senhor está nos buscando, o Senhor está clamando, dizendo: homem, eu quero ter comunhão com você. Homem, eu quero estar com você. Venha até a mim. E Ele nos colocou por atalaias, por anunciantes dessa verdade. Muitos podem até estar se perguntando: irmão Beto, mas não é projetando 2022? Sim. Nós estamos projetando o nosso coração rumo às pessoas que estão morrendo. As pessoas que estão morrendo sem Cristo. As pessoas que estão às vezes morrendo do nosso lado, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes. E muitas vezes nós não temos uma palavra de consolo para eles porque nós não aprendemos. Nós não aprendemos que a morte, ela é apenas um ato transitório e que nós somos eternos. A nossa alma é eterna. Se aqui agora nós estamos vivendo, é apenas um ato transitório. Nós podemos planejar para ganhar mais dinheiro, para viver feliz. Nós podemos planejar para comprar uma casa, um carro, ter um bom emprego, passar num concurso público. Sim, e essas coisas são boas. Mas como o salmista falou, passa muito rápido. E esse tempo passa voando. E quando chega o momento em que a morte bate a porta, muitas vezes a gente não se lembrou do Senhor. O livro de Eclesiastes diz assim: jovem, lembra do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias de enfado e você diga: não tenho mais alegria. Irmãos, esse tema é um tema atual. A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos e ela está mais atual hoje do que antes. Hoje nós estamos vendo 500 mil, 600 mil, 700 mil mortes por dia em todo o planeta. E onde estão os cristãos? Nós devemos anunciar a verdade para que o povo possa saber que aquela separação que houve no Jardim do Éden, ela foi rompida em Cristo Jesus. Que aquela separação que houve no Jardim do Éden, em Cristo Jesus, foi selada para a vida eterna. Quando Jesus Cristo estava na cruz e disse tetelestai, Ele disse: está pago. O preço daquele pecado lá no Jardim do Éden foi pago em mim. Muita coisa que nós não entendemos, a Bíblia diz, mas às vezes nós não procuramos. Até mesmo depois que algo acontece, nós deixamos a Bíblia de lado. Eu mesmo, por alguns meses,
eu quase não venho mais para a casa do Senhor, mas a minha família, minha esposa, minhas filhas, me deram forças, e eu comecei a buscar na palavra do Senhor um motivo para buscar a Deus. Então, eu pensei na vida. Meus filhos ainda não estavam preparados, se caso eu partisse. A minha esposa ainda não estava preparada, se caso eu partisse. Irmão, nós não temos que preparar nossos parentes só para os dias felizes. Nós temos que preparar para os dias tristes. Porque quando nós vamos para o Senhor, nós vamos estar alegres. Quando nós vamos para o Senhor, nós vamos estar nas bodas, festejando, nos alegrando, mas eles vão sentir a dor. É eles que vão passar por luto, é eles que vão passar por prova, é eles que vão passar por problemas. Eu me recordo que eu estava mexendo com a construção da minha casa, e nós tínhamos planejado e reservado algum dinheiro, mas quando a morte chegou, é caro você enterrar uma pessoa. Naquela época foi R$8.000. R$8.000, irmãos. Nos dias de hoje ninguém tem R$8.000 para dar para enterrar uma pessoa. E eu procurei o serviço social na época e vi que era mais dificultoso para você conseguir algo doado do que para você fazer um empréstimo, completar o dinheiro e enterrar o seu ente querido. E em questão de mais 3 meses, o mesmo valor. Então nós temos que pensar nas pessoas que estão ficando. A segunda morte é a morte física. Morte física, Gênesis capítulo 4, verso 10. Aqui diz assim: Deus disse a Caim: que fizeste? A voz do teu irmão clama a mim desde a terra. Por causa do pecado do homem e a separação de Deus, nós vimos aqui o primeiro assassinato, a primeira morte física do homem. Deus advertiu Caim dizendo: Caim, o mal está na porta. Se você tiver uma boa procedência, você vai ser feliz. Aqui eu estou parafraseando a Bíblia. Na verdade, Caim pegou das coisas que ele tinha, que era agricultor, e ofereceu a Deus de qualquer maneira, sem um coração alegre, sem um coração feliz. Enquanto Abel pegou as primícias das gorduras das suas ovelhas e ofereceu a Deus. Irmãos, tudo que vier à mão para você fazer hoje, faça com toda a sua força, faça com toda a sua alegria, faça como a Deus, não como aos homens. Porque muitas vezes o povo de Deus não prospera, não floresce, porque esquece que o Criador está olhando para ele. A desobediência do homem, ela não parte apenas de Adão. Lá foi o fruto, a semente que foi plantada. Nós vemos que agora Caim faz coisa pior. Caim tira a vida do seu próprio irmão, fazendo com que o sangue do homem fosse derramado no chão. Jesus disse que o sangue dele nos limpa de todo o pecado, o sangue dele nos limpa de toda dor,
O sangue dele nos limpa de tudo o que há de ruim nessa terra. Mas nós precisamos entender, irmãos, que quando nós fazemos tudo relaxadamente, nós estamos desfazendo do sangue do Senhor. O sangue do Senhor, irmãos, é puro. Ele é sem mácula. O livro de Coríntios diz: examine o homem a si mesmo, e beba do pão e coma. Beba do cálice e coma do pão. Ali, irmãos, é o momento de nós refletirmos. Nós estamos fazendo a obra do Senhor dignamente? A obra do Senhor não é somente na igreja. A obra do Senhor, ela é em todo lugar. Na nossa casa, no nosso trabalho. Isso também é projetar. Os nossos projetos, irmãos, estão no coração do Senhor antes de estar no nosso. Antes de estar no nosso coração, antes da vontade de chegar, está no coração do Senhor. Pois Ele disse: eu que sei os planos que tenho para vós, planos de bênção e não de maldição, planos de prosperar e não de amaldiçoar. Então, irmão, se você for fazer algo pensando no mal de alguém, se for fazer algo pensando em derrubar alguém para alcançar um cargo, em fazer algum mal, isso não está no coração do Senhor e você não vai prosperar. Mas tudo que você for fazer pensando no reino, pensando na vontade de Deus, você vai prosperar. Projetar 2022 pensando na morte, que é o tema dessa mensagem, faz parte. Porque a nossa salvação, irmãos, ela depende de Jesus, mas a nossa perdição depende de nós. A nossa perdição, o nosso fracasso depende de nós mesmos. A salvação, ela vem de Cristo. Cristo na cruz, Ele nos deu a salvação. Não estou dizendo que a salvação, ela veio para sempre, e que eu, uma vez que fui salvo, vou ser sempre salvo, independente das minhas ações. Não é isso. Mas as minhas ações, elas podem me levar para o inferno. Eu posso estar sentado nessa igreja, mas pensando nas coisas do mundo. Eu não vou para o céu dessa maneira. Como eu quero morrer? Eu quero morrer e estar com Cristo, e no momento do arrebatamento estar com Ele no céu, ou eu quero ir para o inferno? Irmãos, é necessário pensarmos nessas coisas. Paulo, ele sempre disse: na fartura, feliz com Cristo; na pobreza, feliz com Cristo. Eu sei padecer aflições e sei ter alegria. Sei o que é açoite. E em certa vez ele fala que traz no seu próprio corpo as marcas de Cristo. Irmãos, Cristo morreu para concretizar um ciclo na vida do homem. Ele disse que ia para o Pai e que voltaria para nos buscar. Mas na cruz ele também disse: pode ser que você morra, pode ser que você padeça, mas eu estarei com você. Muitos morreram no Coliseu, comido por leões, morreram queimados, decapitados. E o Evangelho de Deus cresceu até os dias de nós. Mas foi através de sangue, através da morte. E nós estamos preparados para morrer com Cristo? Ou melhor, estamos preparados para morrer em Cristo? Essa preparação, irmãos, não é simplesmente eu unicamente, mas a minha família, ela vê que eu estou em Cristo Jesus,
A minha maior dúvida foi quando meu irmão faleceu. Eu perdi meu pai aos 11 anos, aceitei a Jesus com 14. Com 15 anos levei meu irmão para a igreja. Meu irmão com 15 anos, na idade dele, se afastou do Senhor. E quando ocorreu que meu irmão veio a falecer, uma grande dúvida veio ao meu coração. Será que ele se reconciliou com Jesus? Será que a minha vida transmitiu para ele que viver para o Senhor é bom? Será que ele acredita que Jesus morreu na cruz por ele no Calvário e se ele se arrependeu naquele grande momento? E essa dúvida, depois de 3 meses, pairou novamente a minha mente. O cristão, irmãos, ele tem que ter a certeza de que a salvação é para todos os homens. E que no momento final da morte, só a pessoa e Deus sabem o destino final. A terceira morte agora veio como julgamento. E essa morte é a pior de todas. Lucas, capítulo 12, versos 5 e 6. Jesus disse: eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Verso 6. Não se vendem 5 pássaros por 2 asses, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Aqui ele está dizendo assim: não tema somente a morte física, mas tema ao Senhor. Irmãos, o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos, pela rebelião que eles tiveram contra Deus. E o homem tem caminhado com suas próprias pernas para o inferno. O homem tem seguido de maneira muito ágil, muito rápida para o inferno e não está sabendo, não está ciente. E é nosso dever como cristãos anunciar que o inferno está à porta. As pessoas estão esquecendo de temer a Deus, estão esquecendo de temer ao Senhor, pois somente o Senhor pode nos jogar no inferno. O inferno, irmão, não é feito para o homem, não é feito para o ser humano. Quando foi feito o inferno, ele foi feito para a separação eterna. Hoje você pode buscar ao Senhor livremente. Hoje eu posso clamar ao Senhor livremente e ser atendido, porque Jesus nos fez novamente ligados ao céu. Na cruz do Calvário, Jesus fez novamente essa ligação direta com Deus. E eu e você somos responsáveis para levar mais pessoas a essa ligação, mais pessoas a essa conexão com Deus. É necessário que nós façamos isso. É necessário que nós tenhamos a consciência de que a morte está na porta. Projetando 2022. 2022, irmãos, nós possamos falar mais da morte. Não da morte do ser humano, mas da morte de Cristo Jesus. Falar que aquela morte, ela salvou todas as outras.
Aquela morte trouxe a separação entre o homem e o inferno. E essa sim nós devemos fugir. É essa morte que nós devemos falar. A morte de Cristo Jesus, ela nos traz vitória. A morte de Cristo Jesus, ela nos traz consolação. Ela nos traz o reencontro com aquele que nos criou. O livro de Jeremias, capítulo 31, a partir do verso 28. E será que como véleis sobre eles para arrancar e para derrubar, e para transformar, e para destruir, e para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Verso 29. Naquele dia, nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Verso 30. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os seus dentes se embotarão. Aqui a parte A diz assim: mas cada um morrerá pela sua iniquidade. Irmãos, muitos homens não têm mais consciência do que é o pecado. Muitos homens não têm consciência do que é a falha, do que é o erro. A palavra pecado, ela significa errar o alvo. O homem não foi criado para viver nessa vida errantemente. Ele foi criado para buscar o Salvador, para ir diretamente ao alvo. O alvo é Cristo Jesus. O nosso alvo é buscar almas para o Senhor. Ter prosperidade é bom. Ter carro, ter casa é bom. Mas muitos estão morrendo sem Jesus. Ter o carro, ter a casa é consequência de ganhar almas para o Senhor. Porque quando o Senhor disse: buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, essas coisas é o carro, é a casa, é o bom emprego. Como eu disse anteriormente, tudo que vier à mão para fazer, faça com suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o teu coração. Faça como a Deus, não como a homem. Isso vai trazer para nós a prosperidade. Isso vai trazer para nós os bens, aquilo que nós estamos necessitando aqui. Jesus disse: vocês têm pouca fé. Olhem para as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, mas o Senhor todos os dias lhe dá alimento. Olhem para as flores do campo. Nem Salomão se vestiu com tanta glória. Irmãos, se nós fizermos a vontade do Senhor, anunciando a morte do Senhor, Ele não deverá nada para ninguém. Mas não faça a vontade do Senhor pensando em receber algo. Faça a vontade do Senhor pensando: Senhor, eu estou livrando mais uma alma do inferno. Senhor, mais uma pessoa vai morrer salva em Ti. Senhor, mais uma vez o céu irá se alegrar, Senhor. Mais uma vez, Senhor, uma pessoa terá certeza da salvação e terá certeza que vai encontrar o seu ente querido lá no céu. Irmãos, eu quero chegar no céu e eu quero dar um abraço no meu Pai. E eu quero dizer: a corrida foi árdua,
mas o Senhor cuidou de mim. E o Senhor cuidou daqueles que estavam junto comigo, meu Pai. Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor me livrou de muitos males. Eu ouvi uma mensagem que dizia mais ou menos assim: se o seu café derramar na sua roupa e você se atrasar 5 minutos, não reclame. É o Senhor cuidando de você. Se o seu pneu furar quando você estiver indo para o trabalho e você se atrasar mais 15 minutos, não reclame. É o Senhor cuidando de você. E eu fiquei imaginando essa mensagem. Ele vai falando várias coisas que são ruins para o nosso dia, várias coisas que nós muitas vezes reclamamos, que nós muitas vezes maldizemos. Mas aí no final ele diz assim: lembra daquela morte que houve em tal lugar por onde você ia passar? Foi eu quem te livrei. Lembra daquele acidente em tal lugar por onde você ia passar? Fui eu quem te livrei. Lembra daquele assalto em tal lugar? Fui eu quem te livrei. Então o Senhor nos livra, irmãos. Assim como o Senhor nos livrou da morte, Ele nos livra a cada dia. Ele nos livra dos momentos maus. Às vezes com pequenas coisas. Em tudo dai graças. Em tudo glorifica o Senhor. Já estou indo para o final. Gostaria que colocasse aqui Marcos, capítulo 8, do verso 34 ao 38. Nós estaremos finalizando. E chamando para si a multidão, com seus discípulos disse: alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do meu evangelho, este a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Irmãos, é uma palavra muito, muito pesada, muito dura. Morrer para Cristo. Morrer aqui é para os nossos pecados, para as nossas vontades, morrer para os nossos desejos, morrer para uma briga de trânsito, morrer para quando o seu chefe brigar com você, você tendo razão. É isso que Cristo está dizendo. Espere em mim, pois aquele que morrer para o mundo viverá para mim. O Senhor nos dará várias oportunidades, dará, mas nos agarremos à primeira oportunidade, não vamos deixar passar. Se o Senhor colocar uma pessoa ao seu lado no ônibus, e você sentiu no seu coração de falar para ela: Jesus te ama e morreu na cruz por você, diga, não cerre a sua boca, não fique calado, porque você vai estar falando a verdade. Muitas vezes a mãe ora pelo filho,
e o filho não está mais nos caminhos do Senhor, mas o filho está clamando a Deus: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. E você, como a voz do Senhor, ficando calado, você será culpado do sangue deste homem ou desta mulher. Não fique calado. Fale que Jesus ama. Fale que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Todos os homens morreram e estavam separados de Deus através de Adão. Mas através de Cristo, todos os homens agora têm acesso a Deus. E isso depende de mim e de você, anunciar a vontade do Senhor, até que Ele venha. Não fiquemos calados, irmãos, pois a morte chegará. A morte física, ela tem mais impacto para o ser humano do que a morte espiritual, pois muitos estão vivendo fisicamente e mortos espiritualmente sem Jesus. E é nosso dever anunciar a vinda do Senhor, é nosso dever anunciar que o Senhor dá a vida eterna. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Deus é bom, Deus é fiel. E o assunto tratado, uma expectativa, uma organização. Até para morrer você precisa estar organizado. Amém? A gente precisa organizar a nossa vida. A gente contrai um seguro vida, mas não quer contrair um seguro funerário. A gente não organiza as coisas para os nossos sucessores, porque a gente acha que vai ser permanentemente. Amém? Só dá para cortar aqui agora? Só corta aí a transmissão. Isso. Só até onde eu falei aqui, amém.
do Senhor Jesus, amém? E já vamos estar orando e petrando a bênção. Bom seria se nós pudéssemos contrair entre nós aqui, tivesse um sistema de contrair funerária, mas a gente não pode em virtude de questões jurídicas, está entendendo? Contrair plano de saúde coletivo, plano funerário, um plano de seguro-vida. Já pensou? Pastor, você teria que botar, sabe quantas igrejas aqui? Você ia emendar aqui, porque todo mundo queria ser a Detiana aqui, está entendendo? Porque todo estava dando um bem-estar, né? E qualidade de vida. Eu estava protegido em todos os benefícios. Por exemplo, um plano de saúde hoje. Você paga plano de saúde, pastor? Você paga? Só mulher? Tem não? Mas por que, rapaz? Amém. Mas tem que ter um plano de saúde. Hoje, sabe quanto é que é em média de um plano de saúde para uma pessoa até 0 a 18 anos? O mais barato hoje você vai achar aí é em torno de R$380. Esse é o mais barato para uma pessoa. Agora, se nós tivéssemos 300 pessoas e esse plano caísse para R$15 por pessoa, não era fantástico? É o sonho, mas não é impossível. Amém? Assim também funerário, seguro-vida, tudo funcionaria dessa forma. Por isso que essas megas empresas, quando tem 2.000, 3.000 funcionários, ele desconta do funcionário apenas R$3, R$4 de plano de saúde, odontológico R$2. Aí você vai dizer o quê? É proporcionalidade. Quanto mais gente, mais poder de aquisição. Quanto menos gente, mais sacrifício e dor. Amém? Pode trazer seu dízimo, suas ofertas, amados irmãos. O pastor estará recebendo agora e abençoando em nome de Jesus. Quero agradecer ao nosso amado Beto por trazer essa exposição, amados irmãos, e sobre esta informação sobre a morte e a vida. Amém? A gente já morreu para o mundo, já estamos vivos em Cristo, mas já estamos vivos em vida carnal, mas vamos morrer na vida carnal, a vida espiritual. Então, o que importa é estar em Cristo. Amém? E estar com Cristo, estar em Cristo. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. O pastor vai estar orando e também petrando a bênção apostólica. Lembrando que no sábado próximo, às 19 horas, nós teremos a nossa reunião de obreiros e líderes de departamento. Amém? A última reunião do ano, provavelmente, né? E no próximo ano... e de manhã trabalho aqui, terminar a parte de pintura, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Eu não gosto muito de falar no Salmo 90 não, né? Porque diz que quando a gente compra um carro, a gente fica observando o carro, você vê muitos na rua, não vê? E quando eu cheguei aos 70, a morte eu já estou vendo muito ela, viu? Eu ainda brincava com o povo ali, né? De sábado, nós trabalhando aqui. Aí eu falei, mas você é esperto, hein, pô? Você veio lá do Haiti para cá, porque lá a média de vida é 60 anos aqui, pelo menos é 70, né? Então, mas eu já cheguei lá, né? Mas plano de saúde, para gente que tem uma certa idade, olha, tá caro demais. Só se você for um magnata para pagar. Porque se for pagar um plano de saúde bom, para mim e para a mulher, chega a R$4.000. Eu vou comer o quê? Vou comer o quê? A gente está pagando só um para ela, né, que é R$1.300 por mês. Não, acho caro demais. Caro demais. E eu optei pelo seguinte: todo ano eu fazer um check-up e morrer na rede pública mesmo, né? Mas a gente, foi dito muito bom aqui, a palavra do Beto, a gente precisa projetar até isso para o ano que vem. A gente precisa ter expectativa que nós não vamos ficar aqui para sempre.
Então precisamos verdadeiramente desse tipo de palavra para nos incentivar a preparar até este momento. Que nós preparamos para comprar um carro novo, preparando para comprar uma casa, preparamos para isso, preparamos para aquilo, mas para a morte não queremos preparar e não queremos falar. E precisa ser falado, amém? Vamos orar, lembrando todos aqueles que tiver desocupado no sábado, venha para cá que mais o pastor Paul, vamos chegar aqui cedo. Marcelina, convidar as irmãs para orar ali na sala da juventude, tá? Sala da juventude, para a gente poder estar cobrindo essa igreja de oração. E à noite, como já foi dito pelo Francismar, nosso pastor Francismar, nós temos a última reunião de obreiro. Quero todos, diácono, diaconisa, todo líder de departamento aqui, equipe de louvor aqui, traga um pedaço de bolo para você comer a hora que termina, viu? Em nome de Jesus, na hora que termina, para que a gente possa confraternizar aqui nessa última reunião. Pastor Francismar vai trazer uma palavra diretamente do trono de Deus para nós. Então, venha estar conosco aqui nessa última reunião do ano, amém? Pai eterno, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós somos gratos a Ti, meu Deus e meu Pai, por mais um culto de ensino da Tua Palavra. Pai, nos ensina cada vez mais, Senhor. Nós queremos aprender de Ti, Pai, que essas palavras, meu Deus e meu Pai, nós possamos carregá-las, Senhor amado, até a consumação do século ou até a Sua vinda, Senhor. É isso que eu Te peço. Abençoa o nosso sábado, Senhor amado. Abençoa o nosso trabalho aqui, que seja um trabalho produtivo, que seja um trabalho verdadeiramente voltado para o reino de Deus, em nome de Jesus. Faça assim com as mãos, que o amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, possa reinar no teu lar, no lar de cada um de nós, e todos digam: glória a Deus. Peraí, deixa só, eu estou sabendo notícia que agora eu não sabia. Pastor Roger fez cirurgia hoje? Fez agora à tarde a cirurgia e nós vamos estar orando por ele, né? Estou sabendo agora. Soberano Pai que estás nos céus, queremos nós apresentarmos, Senhor amado, o Teu pastor, Senhor amado, o pastor Roger, Senhor amado. Eu sei que foi bem sucedida essa cirurgia, porque verdadeiramente o Senhor estava com ele ali naquele lugar. Pai eterno, Pai querido, agora nós pedimos, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha trazer a recuperação mais rápida possível. Apresentamos também a nossa irmã Eva, que está recuperando, Senhor, de uma cirurgia. Apresentamos a Dione, apresentamos também, meu Deus e meu Pai, o filhinho da nossa irmã Juliana, Senhor amado. Apresentamos o Flávio, que está em viagem, Senhor. É isso, meu Deus e meu Pai. Ser com os Teus servos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. E aqueles que verdadeiramente estiverem desocupados, venha que está conosco aqui. Quero contar com o Beto, né? O Beto está trabalhando, né? Sabe, né? Amém? Deus abençoe.